Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao vídeo do Ibaixenscast dessa segunda-feira. E hoje vocês estão livres do Caio Maranhão. Não sei se por muito tempo, porque hoje tem live. Então ele provavelmente deve participar da live comigo. Live essa que vai ser com Gil Lima, tecladista da Opus 5. Mas até lá, você vai ter o privilégio de ter um vídeo só comigo, sem Caio Maranhão, para te infortunar. Beleza? Se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa o like, que é importante, fortalece bastante o canal, faz o algoritmo trabalhar em nosso favor. E hoje a gente tem um vídeo de discografias comentadas. E a discografia comentada do dia é a discografia do Dream Theater, essa bandinha que eu adoro, que eu amo de paixão. E banda que foi formada lá no meio da década de 80, né? Pelo Mike Portnoy, pelo John Petrucci, pelo John Mayang. Eles em 85 estavam lá na Berkeley e começaram a fazer um som. Pouco tempo depois, eles chamaram o Kevin Moore para os teclados. E eles tiveram até um primeiro vocalista. O nome dele é Chris Collins, mas não foi com ele que eles gravaram o primeiro disco. Foi com o Charlie Dominici. E a gente começa falando sobre o One Dream and They Unite, disco de 1989. Esse disco, ele é o único disco até então, até o The Astonishing, ele havia sido o único disco que não tinha uma música com mais de 10 minutos. E eu destaco nesse disco aqui as 3 primeiras músicas, que são Fortunes in Line, Status Seeker e It's a Jam. Aliás, It's a Jam, ele é um anagrama do nome anterior da banda, que é Majesty. Na verdade é Majesty ao contrário. It's a Jam é Majesty ao contrário. E é uma música instrumental, muito boa, inclusive. Além disso, tem a música Afterlife, que eu acho muito boa. Uma música curtinha, de 5 minutos e pouco. Sobre o Charlie Dominici, dá a impressão de você estar ouvindo o Geddy Lee em alguns momentos, é bem legal. Mas esse não é um álbum que torna a banda famosa. O álbum que torna a banda famosa, todo mundo sabe qual é, que é o álbum que vem na sequência desse. Antes disso, o Dream Theater demite o Charlie Dominici porque por divergências, assim, o Dominici era muito mais velho do que o pessoal da banda. E pro lugar do Dominici, eles chamam um camarada chamado Kevin Labrie. Não sei se vocês sabiam dessa. Ele que é canadense. O Labrie, ele cantava na Winter Rose, mas ele tinha o nome de Kevin Labrie. E aí, quando ele entra na banda, como a banda já tinha o Kevin Moore e já tinha 2 Johns, o John Mayang e o John Petrucci, para não ficar com 2 Johns e 2 Kevins, o Kevin Moore e o Kevin Labrie, o Kevin começou a utilizar o seu segundo nome. O nome dele é Kevin James Labrie. E com essa formação é lançado um disco que, quer queira ou não, eu acho que é o disco definitivo do Dream Theater, o essencial. Não é o disco que eu considero o melhor da banda. Quem acompanha o canal sabe qual é o disco que eu acho o melhor da banda. Mas eu acho que esse disco é um disco basilar, o disco basilar, não só do Dream Theater, mas do metal progressivo. Existe um antes e depois do Images and Words, que é um disco espetacular, assim, do começo ao fim. Um disco que tem só 8 músicas, mas as 8 músicas são fenomenais. Pull Me Under, Another Day, Take the Time, Surrounded, Metropolis Parte 1, que é uma música, The Miracle on the Sleeper, Under a Glass Moon, Wait for Sleep e Learning to Live. Aqui, cara, a gente tem toda a banda participando, praticamente. O que menos participa é o James Labrie. O que mais compõe é o Petrucci. O John Mayang também compõe. O Kevin Moore compõe. Participa da Pull Me Under, da Surrounded.
Não tem o que você. Não tem o que você tirar aqui, cara. Na verdade, o Image and Words era para ser um disco duplo. Mas a gravadora rechaçou essa ideia, fazendo com que algumas músicas ficassem de fora. E uma dessas músicas é a Change of Seasons. Não sei se vocês sabem disso. A Change of Seasons, que não vai estar aqui nesse discografia comentada, porque é um EP, né? Se vocês quiserem, talvez eu faça um vídeo falando sobre os EPs do Dream Theater, os ao vivo, enfim. Mas a Change of Seasons, que é uma música espetacular, né? Tem mais de 20 minutos. E que foi lançado como EP e é a faixa título. O nome do EP é a Change of Seasons. É lançado em 95. Mas aqui a gente tem um disco que é um divisor de águas, como eu disse, tem o antes e depois do Images and Words no metal progressivo. E realmente a gente tem que respeitar essa obra-prima. Mas que não é o melhor disco do Dream Theater, na minha opinião. Por quê? Porque o melhor disco do Dream Theater, na minha opinião, é o Awake, de 1994. O Awake também é lançado com a mesma formação do Images and Words, mas aqui eu quero aproveitar para fazer uma errata, tá? Quando eu falei os meus discos essenciais de metal progressivo, eu falei que eu tinha recomendado um com cada tecladista do Dream, que havia passado pelo Dream Theater. O Images and Words com Kevin Moore, o Awake com Derek Shrinian e o Metropolis Parte 2 com Jordan Rudess. E errata, tá, gente? Corrigindo aqui, eu sempre faço essa confusão, por quê? Porque o Dream Theater grava, de fato, o Awake com o Kevin Moore, e o Kevin Moore, inclusive, ele é o compositor da faixa que fecha o disco, que é Space Divest. Uma música lindíssima, por sinal. Acho que, se eu não me engano, ele faz a letra da Six O'Clock também. Mas antes de começar a gravar o disco, o Kevin Moore ele já anuncia para a banda que vai deixar a banda. Ele vai gravar o disco e vai sair da banda. E logo na sequência, assim, é curioso que o Kevin Moore ele deixa a banda após a gravação. A banda começa a buscar alguns tecladistas e eles chamam para entrar no lugar do Kevin Moore o Jordan Rudess. O Jordan Rudess ele faz shows com o Dream Theater, faz alguns shows, e aí quando shows de lançamento do Awake, e aí quando a banda formaliza um convite para efetivar ele na banda, ele recusa, porque ele estava tocando com o Dixie Dregs. E, enfim, ele preferiu continuar com o Dixie Dregs e acabou não ficando na banda. Pouca gente sabe disso, mas o Jordan Rudess já havia sido tecladista do Dream Theater no Awake, no lançamento do Awake. Mas aí, como ele não fica na banda, eles chamam o Derek Shrinian, que era amigo deles lá na Berkeley. E aí o Derek Shrinian que faz toda a turnê do Awake. Então eu sempre faço essa confusão. Mas, de fato, o tecladista que grava o Awake é o Kevin Moore. E sobre o Awake não tenho o que falar, cara. Six O'Clock, que de fato tem participação do Kevin Moore, Hognall Webb, Innocence Fader, que para mim tem um dos melhores solos do Dream Theater. Aquele solo do final é maravilhoso. Erotomania, que é um instrumental impecável, fenomenal. Voices, que é outra música, é uma música de quase 10 minutos, mas que para mim é uma música que me transporta, assim, as ambiências da música são... O Kevin Moore era foda, cara. Não mais virtuoso, mas assim, as ambiências dele eram um negócio absurdo, assim. O solo da Voices também é maravilhoso. The Silent Man, que é uma baladinha no violão. E aí vem a parte mais pesada com The Mirror e Lie. Lie que tem um clipe, inclusive. Lifting Shadows of a Dream. Scared, que eu acho uma das melhores músicas do Dream Theater. O final dessa música, o tema que toca no final da música é espetacular. E ela fecha com Space Divest. Assim, um negócio fenomenal. Todos os músicos aqui estão afiadíssimos. As linhas de baixo são maravilhosas, as ambiências de teclado, principalmente, são maravilhosas. O Labrie, eu acho que está cantando muito, inclusive na turnê do Awake, que ele começou a ter problema de voz. O John Petrucci e o Portnoy nem se fala, estão espetaculares. Então, para mim, esse é o melhor disco do Dream Theater. Esse é o auge do Dream Theater. Mas o Dream Theater ainda lançaria alguns discos muito bons. A começar
por esse disco aqui, ó, o Falling into Infinity, de 1997. Eu não quero cagar a regra, eu tô dando aqui minha opinião, tá, gente? Se vocês discordam, deixem aí nos comentários. Que é um daqueles discos que dão um azar terrível, terrível. Porque ele é lançado depois de duas obras-primas e antes de uma outra obra-prima. Ele tá no meio, assim, de 3 discos que são supra-sumo do prog metal. É um disco muito bom, mas que por não ser uma obra-prima do nível de Images and Words, Awake e Metropolis 2, que é o disco seguinte de estúdio, ele acaba sendo subestimado, assim. Exageradamente subestimado. Mas eu acho um disco muito bom. Tem músicas como New Millennium, tem músicas como Peruvian Skies, música do Petrucci, Hollow Ears, que é uma baladinha bem bonita, Lines in the Sand, que é um negócio maravilhoso, Anna Lee, uma música no piano, que tem introdução no piano muito bonita, Trial of Tears, que é uma música mais longa. Então, eu acho que esse disco é muito bom, assim. Mas ele é criminalmente subestimado e diminuído, porque ele realmente não... Ele não tá no nível nem do Images and Words, nem do Awake. Esse disco, só para pontuar, já tem o Derek Sherinian como tecladista. E também ele não tá no nível do disco seguinte da banda, que é lançado em 1999. Eu tô falando, obviamente, do Metropolis Parte 2, Scenes from a Memory. Esse aqui, às vezes eu tendo a chamar ele de melhor disco do Dream Theater. Porque é um descaro, Cines é um descasso, é um disco conceitual, conta a história da Victoria e o seu caso amoroso, né, com os 2 irmãos. E esse disco marca a entrada do Jordan Rhodes na banda. E ele é feito por cenas, tem a cena 1, cena 2, cena 3, até a cena 9. Tá? Algumas cenas têm mais de uma música. Por exemplo, a cena 2 tem Overture, 1928, Strange Deja Vu. A cena 3 tem Through My Words e Fatal Tragedy. Então, são 12 músicas e 9 cenas. Mas esse disco aqui é um outro disco que eu considero impecável. Regression é só, como é um disco conceitual, se vocês quiserem eu faço um vídeo falando do conceito, eu não quero me estender, porque como esse vídeo, o Dream Theater tem 15 álbuns de estúdio, naturalmente vai ser um vídeo grande. Então, para deixar ele mais enxuto, eu vou evitar entrar nos pormenores e no conceito desse disco. Mas se vocês quiserem, comentem aí que eu faço um vídeo dissecando o conceito desse disco. Tá? Eu posso fazer isso, se vocês quiserem. Regression marca o começo da consulta dele, do Nicholas. Aí tem um instrumental maravilhoso que é o Overture 1928, um instrumental de 3 minutos e meio, super completo, no qual a banda dá uma aula de musicalidade. Strange Deja Vu é uma música fantástica, maravilhosa, que não tem um solo de guitarra, por exemplo, mas eu acho fantástica, super completa, não fica faltando, sabe? Through My Words é uma introdução no piano, né, para Fatal Tragedy, que é uma música com um clima mega sombrio, tenso, fúnebre, e tem um instrumental assim espetacular, e o final dessa música embala com Beyond This Life, que é uma pancada, e essa sim tem um instrumental cheio de solos de teclado, cheio de solos de guitarra. A faixa seguinte é Through Her Eyes, que é uma baladinha pop que eu acho maravilhosa, lindíssima. É incrível ver como eles conseguem encaixar uma música como Through Her Eyes depois de Beyond This Life e antes de Home, que é a faixa seguinte. Home, ela tem toda uma ambiência de Oriente Médio, né? O riff, né? Ele é bem legal e é bem pesado. O instrumental da música também é muito bom. É a música mais longa do disco, tem 12 minutos e 53 segundos.
E ela emenda com a música preferida de Aquiles Priester, Dance of Eternity. Foi mais forte que eu, gente. Desculpem. Dance of Eternity, que é a mãe dos instrumentais, né? É o instrumental mais famoso, acredito eu, do Dream Theater. Não à toa, eles usaram essa música no teste para escolher um novo baterista. Eu prefiro Erotomania, mas Dance of Eternity é maravilhosa. One Last Time é uma outra música bem pop, música curtinha, de 3 minutos e 40. Spirit Carries On tem um outro candidato a melhor solo do Dream Theater, e talvez ganhe, porque que solo espetacular, cara. O John Petrucci aqui, ele destrói em tudo, na escolha das notas, no fraseado, no timbre, na hora de ter uma paletada mais agressiva, assim, uma construção de solo espetacular. E fecha com Finally Free, que é a música que fecha o disco, fecha a história, final, depois do final da música ainda tem uma historinha, e é bem legal o final. E para mim é mais um disco irretocável. Para mim aqui, cara, até aqui, se o Dream Theater tivesse terminado aqui, seria a maior banda de prog metal de todos os tempos, talvez. Só que aí começou. Eles lançam é minha opinião, tá, gente? O 6 Degrees of Inner Turbulence em 2002. E esse disco, ele é marcado pelo começo, por exemplo, da famosa saga da cachaça e tudo mais, na qual o Portnoy começa a falar sobre os problemas dele com álcool. Enfim, é um disco duplo. Eu gosto de algumas músicas. Eu gosto de The Glass Prison. Eu gosto de Solitary Shell. E o disco 2, ele é meio que um ato, né? Ele tem um Overture, About to Crash, War Inside My Head. A Solitary Shell faz parte dessa segunda parte. Assim, eu acho legal, mas não é algo que me empolga tanto. Eu acho que musicalmente eles já estão enveredando por um caminho mais... É estranho falar que eles estão tentando ser mais comerciais, porque o Dream Theater ele já lançou músicas bem comerciais, como Another Day, como Through Her Eyes, One Last Time no Metropolis 2. Mas eu acho que aqui eles estão meio que perdendo a veia prog. Eu costumo dizer que a partir do disco seguinte, que é o Train of Thought, até então o Dream Theater era uma banda de progressive metal. E a partir do Train of Thought passou a ser uma banda de metal progressivo. Não sei se vocês entenderam. Botando o progressivo na frente do metal, e a partir do Train of Thought, pensando em ser uma banda que se preocupa mais em sua pesada do que simplesmente fazer música, fazer rock and roll progressivo, música progressiva. O 6 Degrees, assim, não é um disco que eu desgosto. Não é um disco também que eu vou botar para escutar, sinceramente. Eu gosto do disco 2. Eu passei a gostar do disco 2 quando eles tocaram, acho que foi no Budokan, ou foi eles tocam no live do Octavarium. E aí a apresentação deles tocando no Score, no Score. Eu achei que ficou bem legal mesmo. Que aí eu passei a respeitar mais, mas, cara, eu demorei um pouco para começar a gostar desse disco. Gostar um pouco do disco, não muito. Mas esse disco eu acho que ele já representa uma queda, assim, no nível dos lançamentos do Dream Theater. Eu tenho certeza que tem gente aqui assistindo que gosta do disco, que adora o disco. Não sei se tem alguém que considera ele o melhor disco da banda, mas enfim. Esse disco é lançado em 2002, e já em 2003 eles lançam o Train of Thought, que eu considero um ótimo disco. Tá? É um ótimo disco, mas como eu disse, aqui o Dream Theater deixa de ser uma banda de progressive metal para ser uma banda de metal progressivo. Eles começam a se preocupar muito em soar pesado antes de soar progressivo.
A faixa de abertura é um claro sinal disso. As I Am, que é uma boa música. The Dying Soul é uma ótima música, e se eu não me engano é mais uma música da saga da cachaça. Endless Sacrifice eu acho ótima. A Stream of Consciousness, que é um instrumental, eu acho maravilhosa essa música. E In the Name of God, que é a música que fecha o disco, eu também acho muito boa. Esse disco ele mostra uma faceta uma sonoridade mais pesada por parte do Dream. E eu acho que com músicas, com refrões mais comerciais, pro meu entendimento. Não que os refrões do Dream Theater não fossem de fácil assimilação. Os refrões do Dream Theater sempre foram de fácil assimilação, como o da Paul Meander, como, sei lá, o da Take the Time. Mas eu acho que aqui eles começaram a simplificar um pouquinho mais nos refrões. E o próximo disco que eles lançam vai intensificar isso, inclusive. É um disco que, para mim, soa bem mais comercial do que esse disco que já ao meu entendimento, ao meu ver, mostra uma guinada um pouco fugindo do progressivo e indo para um heavy metal mais... Não, nada próximo do Metallica, ou enfim, de um metal... ou de um Iron Maiden, que são as bandas mais mainstream, mas longe do Imagine Words, do Awake, do Metropolis 2, do Fallen to Infinity. Mesmo assim, eu acho um ótimo disco. Um ótimo disco. E um dos últimos que eu realmente curto do começo ao fim. Na sequência disso, eles lançam Live at Budokan, que é um ao vivo, que também não vai fazer parte dessa discografia comentada, porque eu só vou comentar os álbuns de estúdio. E aí, em 2005, eles lançam um outro álbum que eu gosto, tá? Que é o Octavarium. Octavarium, que é o 8º disco da banda. E conta com algumas músicas. Esse disco abre com Root of All Evil, que é outra música da saga da cachaça. Na sequência tem uma música linda, que é The Answer Lies Within, que é linda mesmo, muito bonita. As músicas seguintes, que são These Walls e I Walk Beside You, mostram uma forte influência de bandas como Coldplay e o Muse. Panic Attack e Never Enough são músicas que têm arranjos de baixo sensacionais, e são músicas bem pesadas. Sacrifice Sons, eu acho que ela peca por ser muito longa. Se ela fosse um pouquinho mais enxuta, um pouquinho mais curta, seria perfeita, mas o tema dela é muito bonito, a melodia vocal dela é maravilhosa. E a música Octavarium é espetacular. O solo final da Octavarium é um negócio absurdo, assim. Petrucci, ele é bom demais pra fazer solo, quando ele acerta, né? Mas aqui, cara, eu também acho que essa guinada pra tentar ser comercial, não sei se eles queriam estar chamando a atenção da academia do Grammy. Se fosse o caso também, o Petrucci não ajudava. O Portnoy não ajudava, né? Porque ele meio que desprezava. Com músicas como These Walls e I Walk Beside You. E aqui eu acho que essas músicas já não casam tanto com o resto do disco. Por mais que eu não desgoste dessas músicas, até acho essas músicas legais. Mas, sei lá, acho que diferente do Metropolis 2, onde eles encaixam uma série de músicas com uma pegada bem mais pop, e elas casam perfeitamente com músicas como Home. Aqui, a These Walls e I Walk Beside You, a trinca, na verdade, The Answer Lies Within, These Walls e I Walk Beside You, elas destoam do resto do disco. Mas a The Answer Lies Within, eu acho ela lindíssima, uma das músicas mais bonitas da banda, para falar a verdade. E ela fecha com um épico, que é o Octavarium, que eu acho fenomenal. Aí eles gravam o score, né? Que é quando eles tocam a segunda parte do Six Degrees na íntegra. E em 2007, eles lançam o seu 9º disco. A banda lança o 9º disco de estúdio, que é o Systematic Chaos.
Esse já não é um disco que eu gosto tanto. Eu sei que tem muita gente que adora esse disco. Mas eu acho que tem umas músicas aqui que eu de fato não gosto. Que o pessoal gosta muito, mas eu não gosto. Por exemplo, Forsaken, eu acho chatíssima. Constant Motion, eu acho chatíssima. Prophets of War, que é uma música total influenciada pelo Muse. Mas eu acho que é uma música muito mal influenciada pelo Muse, assim. A cadência, a progressão harmônica da música, eu acho bem clichê. O riff do refrão é bem chatinho. Mas esse disco tem In the Presence of Enemies. E eu acho In the Presence of Enemies, parte 1 e 2, assim, um espetáculo. Também tem Dark Eternal Night, que eu acho muito boa. Mas é um disco que eu também não dei muita atenção quando saiu. Eu ouvi e, novamente, me deu a impressão deles estarem querendo soar pesados antes de soar progressivo. Não me soou tão orgânico o som do Dream Theater. Tão espontâneo, sabe? Uma parada muito me soou mais direcionado. Eu vou tomar muita pancada nos comentários, cara. Vamos lá. Eles lançam um DVD desse disco, né? Aliás, o Systematic Chaos, pela crítica, ele foi bem recebido. Eu que achei ele um disco mais ou menos. Depois disso, eles até lançam uma coletânea chamada Greatest Hit e outras músicas bem legais, mas que eu também não dei muita atenção para esse lançamento. Eu não sou um grande fã de coletâneas, para ser sincero. O próximo disco de estúdio do Dream Theater, esse já é um que eu tenho bastante problema. É de 2009 e o melhor desse disco para mim é a capa. Essa capa é lindíssima, que é o Black Clouds and Silver Linings, de 2009. Uma capa maravilhosa, mas um disco bem mais ou menos, na minha opinião, tá? Minha opinião. Sintam-se livres para discordar, sintam-se livres para me xingar, não tem problema não, gente. Tô brincando, tentem discordar de maneira respeitosa. Eu adoro o Dream Theater, mas eu acho que o fã ele tem que saber ser crítico e quando ele não gostar de algo, falar. Assim, pro meu gosto, esse disco não é um bom disco, é um disco fraco. As músicas mais famosas desse disco, por exemplo, como a Nightmare to Remember, eu acho fraca. The Shattered Fortress. A versão que eles tocaram com Breaking the Fourth Wall, que eles tocaram no Break the Fourth Wall, eu achei muito boa, mas a versão do disco eu não curto muito, e eu acho que essa é a música que fecha a saga da cachaça, né? Wither é uma outra música que eu até acho boa, mas não é uma música que me empolga tanto. Tem Rite of Passage, The Best of Times, que fala do relacionamento do Portnoy com o pai dele. Essa música tem um solo muito bonito, mas eu acho ela longa demais, cara. Ela se estende demais. The Count of Tuscany também é outra música que se estende demais e que meio que não sabe o que quer, sabe? Ela transita por várias vertentes sem saber bem o que quer. Eu realmente prefiro a primeira fase da banda, assim, na qual eles não soavam tão pesados e soavam bem mais prog. Não sei o que vocês acham. Mas o fato é que esse é o último disco com o Mike Portnoy na banda, né? O Mike ele começou a tocar em alguns projetos, tocou com o Stone Sour, tocou com o Avenged Sevenfold. E aí a banda queria seguir, ele queria dar o tempo. E aí ele foi chutado da banda. A banda faz um concurso, faz o reality show lá pra escolher o substituto, escolhe o Mike Mangini, e com o Mike Mangini eles lançam aquele que, pra mim, na minha opinião, é o melhor disco da banda desde o Metropolis 2, que é o Dramatic Turn of Events. Eu acho um descasso mesmo, muito bom. Ele começa com a faixa que é On the Backs of Angels, e eu adorei isso, porque não começa com um riff mega pesado, como começava o Train of Thought, o Octavarium,
O Systematic Chaos começava com In the Presence of Enemies, né? Mas logo da sequência já vinha Constant Motion, Forsaken, tentando forçar um peso que eu acho que não é o forte da banda. The Backs of Vengeance começa com um dedilhadinho, e os elementos eles vão sendo inseridos. É uma música bem cadenciada, eu gosto bastante dessa música. Tem Build Me Up, Break Me Down, Lost Not Forgotten, que é uma das minhas preferidas, mega prog essa música, o instrumental dela é maravilhoso. This Is The Life, que é uma balada fantástica, maravilhosa. Bridges in the Sky, que foi a música com a qual eles abriram o show que eles fizeram aqui no Credit Card Hall, eu fui. Outcry é uma música pesada, mas é um prog muito bom mesmo. O instrumental dessa música é fantástico. Far From Heaven é uma música no piano. Breaking All Illusions é a melhor música do disco, na minha opinião. Tem quase 13 minutos, mas é 13 minutos de acertos, assim, em termos instrumentais. Novamente, é uma música que não força peso, é uma música bem Dream Theater vintage, sabe? Mainstream mesmo é o auge do Dream Theater. Relembra o auge do Dream Theater, na minha opinião. Poderia estar no Image and Words, sabe, essa música. E o solo do Petrucci é maravilhoso aqui. O disco fecha com Beneath the Surface, que é uma música voz e violão, que eu acho linda pra caramba, bonita pra caramba. Então, esse primeiro disco com o Mangini, eu achei espetacular, cara. E aí eu fiquei super hypado pro disco que eles lançariam na sequência, porque, pô, o Mangini, ele chega e ele simplesmente grava as baterias que já estavam compostas pelo Petrucci, né, pra esse disco. Então pensei, caramba, o próximo disco vai ter muito mais participação do Mangini, que é um puta baterista. Ele não vai querer ficar falando sobre cachaça, nem letrinha emocional sobre o pai dele. Com todo respeito ao Portnoy, que eu amo, sou, assim, fanzaço. Na sequência desse que eu acho um ótimo disco, eu mega hypado, esperando um dos melhores discos da história da banda. Cara, olha essa capa. É uma das piores capas de todos os tempos. Esse é o disco auto-intitulado do Dream Theater. Qual que é o sentido dessa capa? Vai entender, mano. Eles queriam o quê? Que fosse chamado de álbum preto do Dream Theater? Black Album do Dream Theater? O auto-intitulado, ele é lançado em 2013. E eu não tô falando que eu odeio o disco, mas foi um disco que me decepcionou. Assim, ele começa com False Awakening Suite, que é meio que uma introdução, que eles... Eu lembro que na época eles justificaram que eles usavam músicas de introdução para começar seus shows, e eles queriam ter uma música deles para começar os shows. Daí eles fizeram essa música. De fato, eles vieram para cá, para o Espaço das Américas, e começaram o show com essa música. Com telão, inclusive, com animação e os caramba. Bem legal. Na sequência tem The Enemy Inside, que é aquela música pesadinha, peso forçado, que, enfim... O que eu vejo de melhor nessa música é justamente os arranjos do Mike Mangini, mas eu acho uma música mediana. Não é uma música que empolga tanto, não. The Looking Glass é uma música boa, tem uma pegada mais hard rock, me lembrou por algum motivo Status Seeker, do When Dream and Day Unite, a vibe dela. Enigma Machine é um instrumental muito legal. E aí vem duas músicas que eu não curto definitivamente, The Bigger Picture e Behind the Veil, eu não curto. Surrender to Reason é um prog bem legal, eu gosto dessa música. Along for the Ride é uma balada que eu acho legal, mas assim, o Dream Theater já fez coisa muito melhor. Para mim o destaque é um solo de teclado que tem no meio dela, do Jordan Rose, que é bem legal. E Illumination Theory, que é uma música de 22 minutos. Eu acho que ela exagera em alguns momentos. O meio dela tem uma passagem de trilha sonora de filme, que é um negócio que é... Ah, mano, para. Mas tem bons riffs, tem boas passagens. A parte que vem depois dessa parte cinematográfica, digamos assim, né, orquestrada, é bem legal, que é só bateria e baixo.
ela volta para a banda em grande estilo. Mas, assim, para mim não se compara com o Octavarium, por exemplo. O Octavarium, que é outra música super longa, mas eu acho fantástica. Então é um disco que, se você for botar na balança, ele oscila entre bons momentos e maus momentos, mas eu tava muito hypado pra esse disco, cara, e ele me decepcionou bastante. A começar por essa capa horrorosa, horrorosa. Em 2015, eu ainda nutri esperanças com os lançamentos do Dream Theater. E se por um lado o lançamento não me decepcionou um pouco, eu gostei da turnê do Dream Theater, eu gostei do lançamento que eles fizeram, que foi no Luna Park, inclusive era para ter sido no Brasil, mas o Credit Card Hall não quis dar 2 noites para o Dream Theater tocar, e eles fizeram na Argentina. Vamos lá. Depois disso, eles ainda fazem o Breaking the Fourth Wall. E aí eles lançam o The Astonishing em 2016, no comecinho de 2016. Esse que é um outro álbum conceitual. Não me peçam para fazer um vídeo sobre o conceito desse disco. Cara, nunca foi tão tortuoso ouvir um disco na minha vida. E por incrível que pareça, como eu havia falado, o Andrian Day and Night havia sido o único disco que não tinha uma música com mais de 10 minutos até o The Astonishing. Só que o The Astonishing é o disco mais cansativo da banda de se ouvir, na minha opinião. Quem discordar, por favor, comenta aí. Por que você gosta desse disco, amigo ou amiga? Por quê, mano? Cara, nada que se destaca. Tem aquela música que tem a participação da Lizzie Hale, do Hailstorm, que é Our New World, que é um hard rockzinho vagabundo, que é legalzinho. Tem um refrão legal. E, na verdade, a Lizzie Hale, ela participa de uma versão dessa música, né? Mas aqui nada se salva, cara. É tudo muito ruim, na minha opinião. Eu cansei demais desse disco. Inclusive, para fazer esse vídeo, eu já vinha reescutando a discografia do Dream Theater e foi igualmente tortuoso, difícil e sofrido escutar essa bomba que é o The Astonishing. Inclusive, aliás, eu já vi algumas listas de Best of do Dream Theater ranqueando bem esse disco. Como assim, mano? Eu não tô louco. Vou dar uma de Alborguete. Eu não tô louco. Eu não tô louco. Comente aí. Vocês acham o The Astonishing? Vocês acham que eu exagerei? Que eu exagero quando eu falo desse disco? Existe algo de bom nessa coisa aí? Ficou bem claro, né? Que eu não curto esse disco. E aí eu meio que brochei do Dream Theater, sabe? Eu passei a não esperar mais nada. Quando eles anunciaram um disco novo, eu falei, não vai sair nada bom. E para minha surpresa, eles lançam o Distance Over Time, que é em 2019, que é um baita disco, na minha opinião. Acho ele maravilhoso, assim, muito bom mesmo, do começo ao fim. Todas as músicas do disco são boas. Untethered Angel é muito boa, Paralyzed é muito boa, Fall Into the Light é muito boa, Borstal Warrior é muito boa. As minhas duas preferidas são Room 137 e SN2. O refrão da SN2 é maravilhoso. É uma música também que poderia estar lá no Imagine Words ou no Awake. A Wit's End, Out of Reach e Pale Blue Dot. É a única que eu tenho um pequeno problema, assim. Mas eu gosto dela mesmo assim. E esse disco é outro que não tem nenhuma música com mais de 10 minutos. Gosto muito, adorei esse disco. Acho que o Mangini faz umas levadas muito boas. E pena que logo depois vem a pandemia, né? Eles meio que não conseguem fazer uma mega turnê para esse disco, um DVD desse disco. E o que é uma pena, porque eu acho que ele merecia. Enfim. Novamente, um ótimo disco.
essa formação com o Mangini tem, na minha opinião, o Dramatic Turn of Events e esse como dois ótimos lançamentos. E aí, na sequência, eu comecei a criar expectativa de novo com o Dream Theater, inocente e iludido. E aí, em 2021, eles lançam o A View from the Top of the World, que eu não acho um mau disco, já adianto. Eu acho ele, obviamente, melhor que o Astonishing. E não sei se melhor que o Black Album, porque o Black Album ele tem umas músicas nota 4, 3, mas tem umas músicas nota 7,5, 7. E eu acho que o A View from the Top of the World, ele é meio que nivelado no 6,5 ali, sabe? Essa foi a melhor definição que eu consegui dar. Desculpem a definição bosta. Mas eu acho que eu me fiz entender na minha comparação com o Black Album e o A View from the Top of the World. Eu acho The Alien e Invisible Monster duas músicas que se destacam aqui, mas nada demais assim. Não é um disco ruim, mas é um disco que parece que eles estão no piloto automático, cara. Não tem nada que emocione, não tem nada que empolgue, não tem nada de novo, não tem nada fora da caixa, não tem nada fora da casinha, assim. E quando a gente fala sobre uma banda como o Dream Theater, a gente espera algo assim, né? De qualquer forma, esse disco ele soa muito bem, ele é muito bem mixado. O trabalho de produção é muito bom, de pós-produção, mix, master, soa muito bem. Inclusive é com esse disco que a banda ganha o Grammy, né, de melhor performance de heavy metal em 2022. Algo muito merecido para uma banda como o Dream Theater, mas é sacanagem ver que o disco do Dream Theater que foi premiado com o Grammy é A View from the Top of the World. O Imagine Words não foi, o Awake não foi. Eu não sei nem se havia o prêmio de metal nessa época, mas enfim, acredito que havia. O Metropolis 2 não foi, mas o A View from the Top of the World foi. Acho que é isso, gente. É isso. O Dream Theater em breve tá vindo aí tocar no Brasil. Eu não sei se eu vou ver eles. Não tô com tanta vontade de ver eles ao vivo. Já vi eles 2 vezes. Infelizmente não vi a formação clássica. Vi os 2 shows com a formação atual. Gostei bastante dos 2 shows. Por mais que o segundo show que eu tenha visto fosse um show do Black Album, eles também estavam comemorando 20 anos do Awake. Então, eu achei bem legal. E eles também tocaram algumas músicas do Metropolis 2 e tudo mais. Acho que é isso. Essa foi a nossa discografia comentada do Dream Theater. Eu nem sei se ficou muito longa, porque eu já havia gravado uns vídeos antes. Então, comentei o que vocês acham da discografia. Quais os melhores? Será que eu ranqueio do melhor ao pior? É difícil eu ranquear do melhor ao pior. Eu vou dar meu top 5 melhores e meu top 3 piores. Ou meu top 5 piores. Tá, meu top 5 melhores. Vamos lá. O melhor pra mim é o Awake. O segundo melhor. Difícil, hein, mano? Mas vai. Por pouco, o Imagine Words hoje. Amanhã isso pode mudar. Em terceiro, Metropolis 2. Em quarto, eu boto. Eu já vou dar uma pancada aqui, né? Em quarto, eu boto o. Não, em quarto, eu boto o Falling to Infinity. Que é muito bom. E a gente tem que protestar contra o quanto esse disco é subestimado. E em quinto lugar, aí eu vou tomar pancada. Eu boto o Dramatic Turn of Events. Top 5 piores. Pior, The Astonishing. Com certeza o The Astonishing. Segundo pior, Black Cloud e Silver Linings. Não gosto desse disco. Terceiro pior, 6 Degrees of Inner Turbulence. Cara, eu vou apanhar nos comentários. Quarto pior. O quarto pior eu coloco o Black Album e o quinto pior eu coloco When Dream and Day Unite. É isso. Aí depois vem... Eu já vou fazer a lista toda. Sexto pior,
A View from the Top of the World. Aí depois vem o Systematic Chaos. Aí depois vem o Octavarium. Aí depois vem o Distance Over Time. E o... Nossa. E o Train of Thought é sexto colocado. Então vamos ver se eu consigo fazer a lista do primeiro até o 15º. Primeiro lugar, Awake. Segundo lugar, Images and Words. Terceiro lugar, Metropolis Parte 2. Quarto lugar, Falling to Infinity. Quinto lugar, Dramatic Turn of Events. Sexto lugar, Train of Thought. Sétimo lugar, Distance Over Time. Oitavo lugar, Octavarium. Nono lugar, Systematic Chaos. 10º lugar, A View from the Top of the World. 11º, When Dream and Day Unite. 12º, Black Album. 13º, 6 Degrees of Inner Turbulence. 14º, Black Clouds and Silver Linings. E o último, fechando o ranking como pior disco do Dream Theater, The Astonishing. Eu acho que eu consegui, não sei se eu errei, comentem aí. Comentem aí vocês também, no ranking de vocês de discos do Dream Theater, o que vocês acharam dessa discografia comentada. Com certeza eu deixei de falar inúmeros detalhes, só queria dar minha opinião a respeito de cada disco mesmo, comentar a discografia, como o título do vídeo promete. E é isso aí, não deixem de comentar. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, nos sigam nas redes sociais. Quem quiser poder contribuir com o nosso trampo via Pix. Não percam logo menos a live que a gente vai fazer com o Dio Lima, tecladista da Opus 5, uma banda de prog metal, inclusive que tocou com o Symphony X, o Dio tocou com o Angra, nos shows que eles fizeram da Rebirth Tour. Vai ser bem legal. E sexta-feira tem entrevista com a Prica Amaral, fundadora, guitarrista e líder da banda Nervosa. Beleza? Não percam. Até mais. Falou.